Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o valor justo de Sanepar, tá? Mas antes, pessoal, eu gostaria de entrar aqui num assunto que é bastante interessante, tá? Warren Buffett já dizia que se um valuation é complicado demais para fazer, ou se você não pode fazer ele num papel de pão, talvez ele não devesse ser feito, tá? E por isso eu vou levantar aqui alguns números para vocês entenderem o quão simples é saber mais ou menos se Sanepar está barato ou não, tá? Bom, vou pegar um paralelo aqui do Tesouro Direto, tá? Atualmente, o Tesouro Direto IPCA mais 2035, né, que paga uma taxa mais a inflação, está pagando 3,78% mais IPCA. É isso que você vai receber ao ano hoje se você investir no Tesouro Direto IPCA, beleza? Bom, e quanto que Sanepar está pagando, né? O lucro que SAPR11 está dando hoje por ação é de 3,61, tá? Então ela está dando 3,61 de lucro por ação, LPA. Se a gente pegar o valor da cota hoje, o valor da ação está 21,68, beleza? Bom, então eu tenho um investimento que eu coloco 21,68 e tiro, entre aspas, 3,61, beleza? Se a gente fizer essa conta de percentualmente o que isso significa, vai dar um resultado aí de 16,97% ao ano, beleza? Isso quer dizer que se a Sanepar resolvesse distribuir todo o lucro dela em dividendos, você teria um retorno de 16,97% ao ano. Aí você pode me falar, mas Nicolas, a Sanepar não distribui tudo em dividendos. O lucro também varia. Certo, a Sanepar não distribui tudo em dividendos. Mas quando ela retém lucro, ela pode investir no próprio negócio e crescer, né, através do crescimento da cota. Né? A cota vai atrás do lucro, se o lucro crescer, a cota cresce também. Muitas vezes é até mais interessante que a empresa invista nela mesma, ao invés de distribuir os seus lucros, tá? Além disso, a Sanepar é uma empresa de saneamento, ou seja, a receita dela é bem perene, né? Porque você já sabe mais ou menos quanto você vai receber o seu fluxo de caixa, né, ao longo do tempo. Então, dificilmente essa receita vai variar muito, tá? Fora isso, mais uma informação importante é que a sua conta de água aí, né, ela é reajustada anualmente, tá? Então, teoricamente, se você comprasse Sanepar agora, você estaria levando um retorno aí de 16% mais IPCA, contra um outro investimento no Tesouro Direto que está pagando 3,78 mais IPCA. Esse é o tipo de cálculo que a gente consegue fazer num papel de pão e ele já dá uma bela noção se a empresa está cara ou barata, tá? Então, agora sim, eu vou partir para números mais complexos. Eu não te convenci agora com essas contas mais simples, eu vou mostrar uma planilha de valuation aí, onde eu calculo, né, o preço justo da Sanepar, tá? Então fica aí que é logo depois da vinheta. E aí, pessoal, Nicolas aqui. Bom, então vamos lá, né? Vamos calcular o preço justo da Sanepar aqui nas minhas premissas, né? Então eu estou aqui com SAPRE 4, tá? No início do vídeo eu falei da SAPRE 11, porque é a que tem mais liquidez, é a que geralmente eu compro. Mas para fazer valuation é melhor a gente fazer com SAPRE 4 ou SAPRE 3, tá? Porque a 11 é uma unit. E a unit é um pacotinho de ações que tem 4 e 3 dentro. Aí fica um pouco mais chato da gente calcular o valuation, pegar dados históricos e tudo mais, tá? Mas vai dar praticamente no mesmo, tá, pessoal? Então eu tô aqui com a minha planilha que eu chamo de planilha de valuation suprema, tá? Por quê? Porque através dela eu consigo chegar no preço justo da ação de acordo com vários modelos, tá? Então, ó, eu tenho vários modelos de valuation aqui, tá? E eu chego no preço justo através de vários modelos diferentes. Basta eu preencher aqui, né, esses dados aqui, que eu demoro mais ou menos uns 15 minutos para preencher, e já sai praticamente aí um valuation básico aí de diversos modelos para mim, tá? É claro que depois eu faço alguns ajustes e tal, mas é muito rápido, tá, pessoal? Bom, então vamos começar do mais simples aqui. Então, o primeiro modelo aqui é a gente comparar o preço sobre valor patrimonial, né, o PVP, com a média histórica da empresa para a gente ver se está caro ou barato. Aqui eu preferi pegar a mediana. Por que eu peguei a mediana? Porque a mediana ela evita cisnes negros, tá? Então, se teve um não recorrente que fez aquele número variar muito, a mediana meio que ignora aquele número, tá? Então, estou pegando a mediana ao invés da média. A mediana de PVP da Sanepar é de 0,94, tá? E atualmente ela está negociando aqui um PVP, ó, nos últimos 10 anos, tá? De 0,98, tá? Isso significa que ela está 4% mais cara do que a mediana que ela tem no histórico, tá?
Só que o valor patrimonial não faz sentido, tá? Não faz sentido em empresas de saneamento. Porque a gente não compra empresa de saneamento baseado no patrimônio que ela tem. A não ser que ela tivesse muito ruim das pernas e estivesse pronta para ser vendida, aí a gente daria uma olhada no patrimônio. Mas como é uma empresa rentável, a gente vai olhar o lucro líquido. Porque é o lucro líquido que vai retornar para a gente como acionista. Beleza? Então não faz sentido aqui, tá? O PL, a mediana do PL é um indicador que faz um pouco mais de sentido. Por quê? Porque ele leva em consideração o preço sobre lucro. A mediana do preço sobre lucro nos últimos 10 anos da Sanepar foi de 8, tá? 8. E atualmente está em 5,95. Isso significa que para ela voltar para o PL normal dela, digamos assim, ela tem que subir 34,45%, tá? Por quê? A mediana é 8 e ela está em 5,95, então tem que subir 34%. Então, já é um indicador que está mostrando para a gente que tem um upside, é um modelo que está mostrando para a gente que tem um upside, tá? Bom, o próximo modelo é o valor intrínseco de Graham, tá? Então, Graham fez aquela fórmula lá, que é raiz de 22,5 vezes LPA vezes VPA, tá? Que hoje em dia não é muito utilizado, porque já é uma fórmula um pouco ultrapassada. Tem vídeo aqui no canal sobre essa fórmula, tem vídeo no YouTube aí, muitos vídeos sobre essa fórmula, tá? Eu não acho uma fórmula tão interessante assim, mas eu coloquei aqui, como é fácil de calcular, eu coloquei ela aqui também. Então, através da fórmula de valor intrínseco de Graham, a gente chega aí em 8,44 de valor justo, tá? E ela está valendo 4,30, tá? Então, através de Graham, a gente tem um upside de 96%, tá? Muita coisa, tá, pessoal? Bom, agora eu vou falar um pouco mais das duas fórmulas que fazem mais sentido, tá? Mas, na verdade, eu vou falar delas por último aqui, porque elas são um pouquinho mais complicadas, digamos assim, então eu vou falar dessa aqui primeiro e dessa, tá? Bom, através do Deep Value Investing, a gente consegue chegar no valor de liquidação da empresa, tá? Essa fórmula aqui, ela vai ser interessante quando a gente estiver numa crise ou a empresa estiver numa crise, tá? Porque o que ela faz, né? Basicamente ela pega todos os ativos da empresa, pega os passivos também e tira os intangíveis, tá? Porque os intangíveis a gente nunca sabe qual que é o valor de um intangível, tá? Então a gente pega basicamente todo o valor que a gente sabe que dá para vender, que é físico, a gente consegue colocar a mão, digamos assim. Dinheiro, máquina, patente, imóveis, tá? Patente não, patente intangível, a gente tira a patente, tá? Tira tudo que é intangível, tipo patente, marcas, contratos, a gente tira, tá? E a gente pega tudo que é físico, que a gente conseguiria vender mais fácil, tá? Fazendo isso, a gente vai chegar num valor residual lá, né? Que é o valor de liquidação da empresa tirando os intangíveis, tá? Então, por quanto se a empresa fechasse as portas hoje, vendesse tudo que ela tem, isso ia me dar lucro ou não? Tá? Quanto que ia sobrar para mim? Tá? Então, aqui ele ficou negativo, tá? Mas não tem problema ficar negativo no tipo de empresa como a Sanepar, beleza? Até porque ela é lucrativa, a gente não precisa avaliar o patrimônio dela nesse momento e ela não tá para falir. É interessante quando a empresa está para falir a gente usar esse tipo de fórmula, tá? Ou quando a empresa está negociando um valor de ação menor que o caixa, tá? Porque o caixa é um valor tangível, tá? Já aconteceu já. E quando você consegue pegar esse tipo de oportunidade, você consegue lucrar muito, tá, pessoal? Você consegue lucrar muito, aconteceu com algumas empresas aí no passado. Posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, tá? Mas quando você pega um preço de uma ação que está valendo menos que o caixa, menos que os ativos que ela tem, quando o mercado olha para isso, consegue pegar, geralmente, a explosão de 200%, 300%, tá? Não é o tipo de fórmula que a gente vai usar aqui no caso da Sanepar, tá? Bom, logo acima a gente tem o preço justo Fortunatos, tá? Que é uma fórmula que eu mesmo criei, tá? Que tem funcionado muito bem para mim nos últimos tempos, tá? E tem uma margem de segurança, tá com uma margem para a empresa crescer de 102%, ou seja, através dessa fórmula, ela tinha que valer 8,69, tá? Bom, mas como essa fórmula é própria, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês o cálculo. Eu vou falar das duas fórmulas mais convencionais utilizadas pelo mercado, tá? A primeira é o DDM, né? Que é o modelo de dividendos descontados, também chamado de modelo de Gordon, e o DCF, que é o modelo de fluxo de caixa descontado, tá? Bom, através do modelo de dividendos descontados, a gente chega num preço justo para a empresa hoje de 6,19, tá? O que dá 43% de upside. E através do modelo de fluxo de caixa descontado, a gente chega aí a 42% de upside, tá? Mas esses valores aqui dependem muito das premissas utilizadas.
diferente dos outros valores que eu mostrei, tá? Que a gente só pega a média, basicamente. Bom, então quais foram as premissas que eu utilizei para calcular esses dois valores aqui e chegar nesse preço justo? Tá? Então, as minhas premissas estão aqui do lado esquerdo da planilha, tá? Então, o modelo do DDM ele pede para você colocar o ROI, tá? Quanto que você espera que vai ser o ROI nos próximos anos? O ROI médio, eu costumo pegar o ROI médio das empresas, tá? Então, se a gente descer aqui um pouquinho, ó, vocês vão ver que o ROI médio da Sanepar é de 13%. A média aqui ó, é de 13% nos últimos 10 anos, tá? Porém, se a gente pegar o ROI médio dos últimos 3 anos, a gente vai ver que ele melhorou bastante, está em 17%. Tá? Só que como eu acho que a Sanepar vai ter alguns problemas aí na frente, eu acho que o ROI dela vai cair um pouco, tá? Então, vai voltar aqui para a média de 13%. O ROI não vai conseguir se manter, tá? Então, eu tirei aí, basicamente, eu tirei 4 pontos percentuais do ROI nos próximos anos, tá? Então, eu acredito que o ROI dela nos próximos anos vai ser de 13%, beleza? Normalmente, eu utilizaria a média dos últimos 3 anos, mas como eu acho que vai dar uma piorada, eu estou calculando aqui 13%. Tá? Qual foi o payout médio da empresa nos últimos anos? Tá? O payout é quanto que ela distribuiu em dividendos do lucro. Tá? A média do payout dela aqui, ó, nos últimos 4 anos, eu peguei 4 anos aqui, foi de 34,5%. Tá? Então, foi 34,5%. Tá? Com o ROI e o payout em mãos, a gente consegue chegar na taxa de crescimento sustentável. Tá? A taxa de crescimento sustentável é basicamente a seguinte. Bom, se a empresa ela retorna através do patrimônio dela 13% e distribui 34%, o que sobrar ela vai multiplicar, né? Ela vai multiplicar por mais 13%. Então, ela vai distribuir uma parte, vai sobrar e ela vai conseguir multiplicar mais 13% porque isso virou patrimônio. Tá? A gente consegue chegar na taxa de crescimento sustentável, que é de 8,52%. Tá? E eu coloquei um crescimento na maturidade para a empresa também, tá? Uma taxa de crescimento na maturidade, que quando a gente faz o valuation, a gente não vai calcular. A empresa ela não vai acabar daqui 10 anos, por exemplo. Né? Ela vai perdurar aí pro infinito, né? A gente não sabe. Ad eternum, né? Então eu coloquei aí que ela vai crescer a partir do ano 10, 3,75%. Aqui tem ó, os fluxos de dividendos, tá? Ao longo do tempo, tá? Isso já é calculado, aí calcular a perpetuidade, tá? E traz tudo a valor presente, mas aí é outro esquema, tá, pessoal? Enfim. Bom, dada as minhas premissas aqui, ó, 13% de ROI nos próximos anos, 34,5% de payout nos próximos anos, uma taxa de crescimento sustentável de 8,52%, uma taxa de crescimento na maturidade depois de 10 anos de 3,75% e uma taxa de desconto de 9,74%. Pessoal, taxa de desconto, KPM e WACC, tem vídeo disso aqui no canal, tá? Então eu vou deixar os links aqui em cima, vocês podem acessar lá. Basicamente a taxa de desconto fala o seguinte: bom, se você está investindo em ações, você está deixando de investir em algum outro investimento. Qual que é o mínimo que você tem que ter de retorno, tá? Para que esse investimento valha a pena? Então esse investimento tem que me dar mais do que essa taxa aqui, tá? Porque senão não vai valer a pena investir. Beleza? Aí isso é calculado através de diversos indicadores aqui, como inflação, beta, enfim, tá? Taxa do tesouro esperada nos próximos 30 anos americano, enfim. Tá? Então, levando em conta todas essas premissas aqui, eu sei que o vídeo está ficando bastante técnico, tá, pessoal? Se você quer aprender sobre valuation, você quer ter acesso a essas planilhas aqui, que basicamente você consegue calcular em 15 minutos, você quer aprender todas essas fórmulas, eu tenho um curso que chama Fortunatos Advanced, o Viver de Investimentos, que você pode acessar aqui, e aí eu ensino você a calcular tudo isso, te dou essa planilha de graça, tá? Enfim. Bom, usando todas essas premissas aqui, a gente chega numa taxa aí de 43% de crescimento. Tá? Então, o preço justo da Sanepar ainda tende a crescer 43%. Tá? Se as minhas premissas estiverem sendo pessimistas aqui, e eu acho que minhas premissas não estão nem conservadoras demais, nem otimistas demais. Então, ok. Tá? Se eu errar e a empresa crescer mais do que eu estou esperando, esse preço justo vai aumentar. Tá? Agora, se a empresa crescer menos do que eu espero, vai baixar. Só que atualmente eu já tenho uma margem de segurança de 43%, que é bastante coisa. Tá? Então, teoricamente eu ainda posso errar. Eu ainda tenho uma margem para errar, porque ela ainda tende a se valorizar. Beleza? Então, se for pior do que eu estou imaginando aqui, teoricamente eu ainda tenho dinheiro para ganhar aqui. Beleza?
Bom, agora falando sobre o modelo de fluxo de caixa descontado, tá? O modelo de fluxo de caixa descontado, ele é medido através do FCO, tá? Do fluxo de caixa livre. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é basicamente quanto que a empresa está gerando realmente de caixa depois de pagar suas despesas do negócio, tá? Então, quanto que está sobrando de dinheiro para ela, tá? Então, eu peguei aqui o fluxo de caixa operacional da empresa, subtraí pelo CAPEX, não sei o que, peguei variação da dívida, enfim, termos técnicos, um monte de termo técnico, tá? E coloquei que ela tende a crescer, isso aqui é interessante, tá? Coloquei que ela tende a crescer, eu peguei a média do EBITDA para tentar precificar o crescimento da empresa no futuro, tá? De 4%, tá? Eu coloquei que o fluxo de caixa da empresa vai crescer em 4% ao ano. Porém, se a gente pegasse a média aqui, ó, dos últimos anos, aqui, ó, o CAGR é o crescimento composto, tá? O crescimento de composto ao ano. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente vai ver que a empresa cresceu 14% ao ano, tá? Se a gente pegar 5 anos, a gente vai ver que foi 14% também. Se a gente pegar 3, a gente vai ver que foi 8%, tá? Se a gente pegar a média de tudo aqui, ó, a gente vai ver que foi 6,55%, tá? Eu puxei para baixo o crescimento do fluxo de caixa operacional também, tá? Puxei para baixo, coloquei que vai crescer 4% ao ano, só, tá? Só porque baseado nos últimos anos que ela teve, nos últimos 10 anos, isso aqui é menos da metade, tá? Do que ela cresceu nos últimos 10 anos, tá? Ó. Nos últimos 3 ela cresceu 8, eu coloquei 4, nos últimos 10 ela cresceu 14 ao ano, eu coloquei 4, tá? No último ano ela teve uma queda aí por causa de coronavírus, enfim, né? Mas enfim, eu fui até conservador, tá? E mesmo utilizando essa taxa de crescimento e essas taxas de desconto aqui, tá? A gente ainda tem uma margem de segurança para investir de 42%, ou seja, o preço justo dela é de 6,12. Tá? Então, aqui, pessoal, eu estou meio que provando para vocês que a Sanepar está barata, mesmo utilizando premissas relativamente conservadoras, utilizando média de PL, utilizando fórmula de Graham, fazendo o cálculo que eu fiz no início do vídeo, tá? Então eu acredito que seja uma oportunidade, tá? Isso aqui não é uma recomendação, embora eu tenha a empresa, tá? Aqui inclusive tem um gráfico aqui, ó, de como seria mais ou menos o crescimento do lucro líquido dela ao longo do tempo, tá? E eu recomendo que vocês avaliem a empresa, criem a sua própria opinião, tá? E avaliem se o investimento vale a pena ou não para você, tá? Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dá uma olhadinha nos nossos cursos que eu ensino tudo isso aqui, inclusive dou essa planilha aqui que você vai copiar e colar alguns dados lá e vai ser preenchido em 15 minutos. Até a próxima, seja Fortunato. Fui.